E, essencialmente, aquilo que depois me levou a entrar em contacto com colegas da Faculdade de Ciências, quer da Matemática, da Estatística e da Biologia, da parte de Epidemiologia, o meu colega Manuel Gomes, foi a tentativa de conseguir identificar o pico, ou seja, o período de pico. Que era uma dificuldade em todos os métodos, não é? É muito difícil, há, digamos, a curva teórica, mas depois, do ponto de vista prático, saber onde é que o pico se situava e se havia resposta do próprio pico relativamente às medidas. E os critérios que eu impus ao meu modelo começaram, de facto, a dar resposta. Claro, com a oscilação dos números que iam aparecendo, o modelo vai-se ajustando de um lado para o outro e, por vezes, sai. E foi o que aconteceu nestes últimos dias, ou seja, na semana passada, quando tivemos aquele pico grande de 1.035 casos, salvo erro, houve uma divergência e atirou o pico para final de abril, mas agora com os novos números, o pico voltou novamente a um período que estava estabelecido ali entre 5 e 14, 5 e 15 de abril, e está estabilizado agora nessa zona. E esperamos que, obviamente, a gente entre no chamado platô, no planalto do pico, brevemente, nos próximos dias. Isso é o que nós esperamos. Portanto, acreditas que será por volta desses dias então que se atingirá o pico, não é? Com base nos dados até hoje. Eu creio, é um bocado de fé, a gente no meio disto temos que ter algum sentimento e alguma fé. E porquê é que eu digo isto? Porque como acompanho o trabalho dos meus colegas que estão em ligação permanente com o INSA, com o Instituto de Ricardo Jorge, e que dão apoio à Direção-Geral de Saúde e ao Ministério da Saúde, eles partilham connosco, com esta equipe, digamos, reduzida da Faculdade de Ciências, de estatísticos, informáticos, matemáticos e biólogos, partilham connosco alguns dados e alguns relatórios internos. E fui, obviamente, acompanhando com alguma antecedência aquilo que vinha sido noticiado da parte da deslocação do pico para finais de abril, depois para inícios de maio, meados de maio. E atualmente essa análise também está a fazer o pico recuar. E quer o meu resultado, quer o resultado do meu colega Manuel Gomes, também dava o pico para meados de abril. Era um bocado concordante, metodologias diferentes davam picos semelhantes. Do lado do Instituto de Ricardo Jorge havia esse distanciamento e aparentemente estes últimos dados que têm vindo com o meu conhecimento está também a recuar, a aproximar-se mais já para inícios de abril, inícios de maio, fins de abril. E, portanto, essa metodologia que eles utilizam, digamos, a estratégia que eles utilizam está a ir de encontro ao que nós temos estado a obter. Esta continuação do estado de emergência por mais 15 dias é fundamental para manter essa situação atual. Claro, é que a ideia do pico pode, às vezes, ser mal interpretada, eu penso que não é, mas convém sempre reforçar esta ideia. O pico é o ponto em que, digamos, a série de novos casos começa a estabilizar e depois começa a diminuir, mas a curva de casos acumulados continua a aumentar. E há outras duas curvas, que é a curva dos mortos, dos óbitos, e também a curva dos infectados e dos doentes os internados e os doentes nos cuidados intensivos. E essas curvas normalmente são sempre atrasadas, têm um delay, não é? E, portanto, depois de passarmos o pico, e, portanto, como o estado de emergência, a primeira fase, concluiu-se antes de atingirmos o pico, por esse lado era necessário prolongar o estado de emergência. Mas mesmo depois de passar o pico é necessário continuar com essas medidas. Para quê? Para manter o controle. Apesar de estarmos já a entrar numa fase que é chamada de mitigação, a que tentamos minimizar o impacto e minimizar o contágio, é necessário manter a supressão, sob pena de perdermos o controle da epidemia. É claro que isto digamos, um balanço, digamos, um equilíbrio entre a necessidade de termos mais infectados para criar imunidade,
e a necessidade de controlar o número de infectados por forma que seja gerível a entrada de doentes nos cuidados intensivos e no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, essa gestão tem que ser feita e tem que ser equilibrada. Portanto, fala-se e sabe-se, em princípio, que o número de infectados é muito superior àquilo que é reportado, porque nós não temos capacidade de fazer testes e análises. Quem conhece como se faz os testes sabe que isso é muito complicado e, portanto, o foco da análise dos testes estão essencialmente nos infectados com sintomas e que vão aos cuidados. Não há capacidade para ir testar pessoas que supostamente não têm sintomas e até já de ganhar a imunidade, não há essa capacidade. Haverá depois, quando passar esta fase, mas não há. E, portanto, sabe-se que haverá muito mais gente e a dificuldade de controlar a propagação da epidemia é exatamente esse grupo de pessoas que estão infectadas, são assintomáticas e, portanto, são portadoras do vírus e podem estar a propagar. Não sabendo, estão a propagá-lo. Essa, digamos, é parte de falta de controle que se tem. Mas a continuidade, voltando à questão, a continuidade das medidas de contenção e de supressão tem que se manter. Tem que ser rígidas e não pode haver aqui um desleixo e um abrandar. Depois. Sim, e depois temos que olhar também para os outros países que já estão um bocado mais avançados, portanto a Itália já passou pelo pico, já está a dar sinais disso. Há países que nós estamos a analisar e discuto com os meus colegas, como é o caso da Dinamarca, que tem sido de facto sujeito, eu tenho-me debruçado um bocado sobre isso, e também no caso da Noruega, que aparentemente eles tiveram vários picos. No caso da Dinamarca está claramente, eles já tiveram 3 picos. Discussão com os nossos colegas, não sabemos bem se aquilo foi feito internacionalmente, se ocorreu naturalmente. Mas houve uma primeira vaga, houve um decaimento do número de casos, depois houve um novo pico, um segundo pico, que também foi controlado e está a haver agora um terceiro, que já estão a passar por ele. E, portanto, dá a ideia que eles estão, de facto, a seguir, não sei se de forma controlada ou não, pela sequência de supressão, mitigação, supressão, mitigação, supressão, mitigação, por forma a continuar a permitir que a epidemia continue a crescer, que o número de casos de infectados continue a aumentar, mas sob controle, sem sobrecarregar o Sistema Nacional de Saúde. Isso é o ideal, não é? Isso é o ideal.